que nós indígenas temos o direito congênito, genético, natural ao território, não como propriedade privada. É muito comum meus parentes, nós mesmos falarmos, nós somos os verdadeiros donos da terra. A gente fala isso retoricamente, porque nós somos a própria terra. Marco temporal é marcar no tempo quando que se faz o recorte de compreensão das terras indígenas no nosso país. E aí fica quando se marca. Qual que é no tempo onde nós iremos marcar as terras indígenas? Ele parte de uma votação em relação a um processo que o governo de Santa Catarina moveu contra o povo Xoclen, né, para derrubar a demarcação de terra da terra indígena Ibirama-Lacranô. Aí o STF começou o julgamento em abril de 2019 e desde lá vem adiando sucessivamente. Ou seja, o marco temporal, de forma resumida agora, é marcado no tempo 5 de outubro de 1988. Quem estava, estava. Quem não estava, não tem onde estar. Se o STF derrubar esse processo do governo de Santa Catarina, derruba o marco temporal. Porque o marco temporal não parece só aqui. Ele aparece na PL 490. A PL 490 já foi aprovada pela Comissão de Constituinte de Justiça da Câmara e prevê o marco temporal. A portaria 1001 da AGU, a Advocacia Geral da União, também prevê o marco temporal. É uma portaria que toma como base a demarcação da Raposa Terra do Sol, que foi utilizado o marco temporal para servir como para todos os processos. Por que não marca, então, em 1640, na época da Carta Régia? Por que não se marca, portanto, em 1530, um período em que as terras indígenas eram de muito maior quantidade? Por que não se discute as terras devolutas que existem no nosso país? Isso é um absurdo, querer marcar no tempo exatamente na data em que a menor população indígena brasileira existia. Nosso direito indígena à terra, ele é anterior ao direito do Estado brasileiro e de qualquer propriedade privada. E na década de 10 foi feito a lei do indigenato, João Mendes Júnior, finado João Mendes Júnior, que não era até uma pessoa conservadora, mas na lei do indigenato ele diz que nós indígenas temos o direito congênito, genético, natural ao território, não como propriedade privada. É muito comum meus parentes, nós mesmos falarmos, nós somos os verdadeiros donos da terra. A gente fala isso retoricamente, porque nós somos a própria terra. Hoje, esse território Tupinambá de Alivença tem muitas famílias que ainda têm a posse daquela área, que continuou, mesmo os fazendeiros, por toda a nossa área, tomando nossas terras, eles também continuam afirmando a história do nosso povo. Então, esse pertencimento é muito importante para o povo tupinambá, porque não é um povo que saiu, é um povo que sempre esteve. Então, o que a gente está dizendo? Cuidar desse território, preservar esse território. Não deixar que termine acabando o que nós temos aí. Nós ainda temos mata, a gente temos bichos, a gente temos pessoas que precisam também ser cuidadas, nós temos o mar, nós temos as terras que ainda são terras produtivas. Muitos de nós, pelo menos na minha tradição que eu fui criado, quando nós encantarmos, deixarmos essa forma física humana, nós seremos seres não humanos da natureza. Por isso que nós, aonde a pessoa vê, o não indígena vê um monte de mato para cortar, nós vemos o sagrado, a natureza. Primeiro, demarcação de terras indígenas. Se você for pegar a Constituição Federal, existe o ato das disposições constitucionais transitórias, que são as chamadas ADCTs. Elas vão trazer com clareza, no artigo 67, a seguinte inteligência: a União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de 5 anos, a partir da promulgação da Constituição. 5 anos. 5 anos. Da promulgação da Constituição de 88 até 93, nós tínhamos as demarcações de terras concluídas? Não. Nós tínhamos as terras já acertadas em 93? Não. A gente mora aqui há 14 anos, né? E de repente tem uma reintegração de posse. A gente tem que sair, não vai deixar as casas que a gente tem, que foi feita com muito sacrifício, mesmo que é de barro. A gente vai deixar nossos pés de árvores que nós plantamos. Mas ainda pensando nisso, nós temos vontade e força para fazer. Mas imagine
Onde é que eu vou botar? Só aqui, 86 famílias. Aonde a gente vai botar? Na rua? Na beira da pista? Né? Aonde é que essas famílias vão? Cansados de esperar a justiça e o Estado brasileiro demarcar, o que nós fizemos aqui? A autodemarcação, que é o processo de retomada. Você vai retomando a terra que é sua por direito congênito originário, conforme eu disse. Isso nós chamamos de autodemarcação. Então, nós queremos que oficialize, o governo federal homologue aquilo que é de direito, que é a demarcação territorial, mas quem faz a garantia mesmo somos nós no dia a dia. Às vezes a gente se sente pequeno diante de tanta crueldade, né? Porque assim, eu acho que o direito é direito, o direito não se mexe, né? E assim, a gente está conversando com deputados, com ministro, com muita gente que estudou mais do que a gente, certo? Mas assim, o direito originário, o direito do território é nosso, é só nós que sentimos. Nós paramos entre agosto e setembro pelo menos 3 ou 4 vezes a pista. A gente para a pista, eu sei que não é, alguns falam, mas eu não tenho nada a ver com a luta de vocês. Mas é a única forma, o instrumento que nós temos para dar visibilidade à nossa luta. A nossa luta é vital não só para nós. Por isso que nós precisamos do apoio do não indígena, porque eles lá no STF, no Congresso e no governo começam a perceber, bom, não é bem assim, eu estou sendo pressionado. Muitas vezes o nosso Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e tribunais do Brasil, eles se pautam pela comoção popular, quando deveriam se pautar pela Constituição, quando deveriam se pautar pela legislação infraconstitucional. Mas seja lá como for, o clamor das ruas, sim, pode provocar uma decisão positiva para os povos originários, e é assim que eu entendo, a mobilização popular ela é importante. Quando se fala em mobilização popular, não estou aqui falando apenas e tão somente dos povos originários. Eu falo de uma dimensão nacional. Eu nutro uma profunda esperança de que será favorável a nós. Se não for, a gente vai continuar fazendo o que nós já fazemos há 521 anos, resistindo no território. Todos os inconformados do mundo devem se unir em torno da terra indígena para poder lutar por essa conquista, que na verdade não é uma conquista, é uma história. E a gente não pode negar a nossa história. Devolvam nossas terras, que essas terras nos pertencem, pois mataram e ensanguentaram os nossos pobres parentes.